Sim. Não foi assim, porque na época era isso. Segui outros rumos, né? E como é que foi pra música, cara? Que você fez parte da banda Evidências. Como é que deu certo enveredar pela música? E tudo que você falou aí de infância, até chegar no exército, até chegar... quebrado mesmo. Quebrado, tinha o braço ali, né? Assim, tava descolado. Acho que foi um dos momentos mais felizes da minha vida, eu vindo com esse violão no ombro. Da Santa Clara ali pros Reis. É meu, o violão é meu. Agora eu tenho um violão, agora eu vou aprender. E aí eu levei pro Daci, né? Na marcenaria pra consertar. No braço dele tinha um parafuso, bem grande, que a cola não segurava, né? Ele passou um parafuso. E eu comecei a aprender nesse violão. Era o tempo todo mexendo nele, eu ia pro trabalho, assim que voltava, já ficava afinado lá. E comecei a aprender, pegava alguma coisa com alguém, ia atrás de alguém que sabia de alguma coisa. Nunca tive um professor, nunca fiz um curso. E aprendi, ou seja, quando eu fui para o Rio de Janeiro eu já sabia. Então, a minha primeira aquisição no Rio de Janeiro foi um violão. Quando eu recebi, acho que o meu primeiro salário, eu comprei um violão. Bom. Sem um parafuso. Violão muito bom na época, né? E aí pronto, eu começava a tocar, eu ficava lá com o tio meu tio perguntou, tu veio pra cá, foi pra ficar tocando ou foi pra trabalhar? Ixi. Se tu quiser eu arrumo um emprego pra ti. Lembra da banda Mapson? Lembro, O pessoal aqui do Graça, né? Erivan Rodrigues. Eu arrumo um emprego da tu, nem que seja pra carregar as coisas. Vai pra banda agora, filho da mãe, não quer música? Aí eu deixei de lado aquilo ali, ó. Aí quando eu fui pro exército eu tocava na fanfarra, que é a bandinha de música, certo, né? Certo. Tocava o bumbo ali pra marcar o compasso ali nas cerimônias. A música foi se inserindo, pronto, né? Foi... E quando eu voltei para ser chefe da guarda, para retomar os estudos, fui para o supletivo. Eu cheguei num dia e me inscrevi no supletivo no outro, né? E o Adriano, né? O Adriano cantou? O Adriano cantou, que era da banda, era a pessoa que eu já conhecia. Eu não conhecia o Cleone, nem o Gilmar. Nenhum deles. O Adriano eu já conhecia porque eu já admirava. Era uma referência, né? Cantava demais. Desde a época do Anduba que ele tinha, né? Alan 1 e Alan 2. E ali pertinho, né? Caetano dos Verdes, era conhecido. Aí eu comecei a frequentar a casa do Adriano. Foi quando eu retomei a voltar a tocar, né? E lá com o Adriano, eu com um violão e ele com outro. Depois eu conheci o Gilmar, por coincidência. Ele tinha gravado uma música no estúdio aqui de teste. O Neném que você falou, né? Parece que estava testando o estúdio do Egneudo e gravou uma música para ele lá E o Gilmar muito feliz com esse CD mostrando, né? E eu achei muito interessante a voz dele. Boa. Eu achei uma voz muito bacana. O Gilmar tem uma voz muito agradável, né? Aí eu convidei ele para ir para esse encontro lá, eu e o Adriano. Porque a banda não surgiu assim, vamos criar uma banda. A gente gravou um CD sem ter banda, sem ter nome de banda. A gente tava vivendo só brincando ali. Não, a gente tava fazendo o que a gente gostava. Gravaram para vocês mesmo, só para vocês escutarem. Pronto. Aí pronto, já tava eu, o Adriano, e o Gilmar e o Rogério, que era o rapaz que morava lá perto do Adriano. Depois veio o Gilmar, mostrou uma música que ele tinha feito a composição. E tinha um solo que ele não sabia fazer, quem sabia fazer era o Cleone. Aí entrou mais um. Aí ele trouxe o Cleone. Aí tava lá um monte de violão. Todo mundo só sabia tocar violão. Eu falei, rapaz, tá precisando de outro instrumento aqui, né? Aí eu lembro, eu já era chefe da guarda, né? Eu fui para um encontro de guarda municipal e passei lá na Pedro Pereira e vi o baixo, que era um instrumento que eu admirava muito, mas não fazia a mínima ideia de como que funcionava. Comprei um contrabaixo. E aí eu fui entender, né, qual era a dinâmica desse contrabaixo aí. A afinação. E até hoje eu não entendo também. Pronto, aí fui tocar o baixo. Entendo não, por que você é um contrabaixo? Zero, né? E aí tipo assim, aí tava lá os violões, 2 violões e o baixo. Aí eu falei, rapaz, bora Eram gravar. 3 violões, né? Aí já tinha um estúdio, eu já tinha ouvido falar do estúdiozinho do Egneudo, né? Eu falei, vamos gravar isso aí, né? Vamos gravar essas nossas, o que a gente tá fazendo aqui. Aí nós gravamos, você lembra do primeiro CD, que era só violão e baixo? Lembro. Que foi um fenômeno aqui na região, nas rádios. Todo barzinho de... Aí quando a gente começou a se aperfeiçoar, a gente viu o quanto que tinha de erro, né? A gente não levou muito à frente, mas foi um... E aí começou a surgir gente querendo contratar a gente. Só que a gente não tinha nem repertório para, sei lá, tocar 2 horas. A gente só sabia tocar aquelas 14 que tava lá no CD, ali, né? E quando a gente terminou de gravar, eu preocupado, né? Eu vou fazer o CD, né? E eu vou fazer uma capinha. Saí atrás, procurando gráfica, que lá em Mucambo eu encontrei o pessoal.
porque conseguia fazer umas capinhas, né? E aí a gente começou a divulgar para algumas pessoas, dando, e foi aquele fenômeno, né? Foi e quando a sucesso. gente terminou de gravar, Pedrinho, não tinha nome. A banda. Falei, mas e eu vou fazer capinha, o que eu vou escrever nessa capa aí? Bravo. Né? Eu queria mostrar aquilo que a gente fez, né? E as pessoas começaram a querer contratar. E aí teve a nossa estreia aqui foi algo assim espantoso, que ninguém esperava. Foi durante os festejos. Eu pedi o Benjamin uma oportunidade de colocar, de apresentar, né? Acho que ele... Ficou meio assim. Porque numa festa cheia de gente, no dia do desfile, né? Aniversário da cidade. Aí... O que diabo o chefe da guarda quer com banda? Pois é, cara. Rapaz, foi impactante. Ele queria colocar pra gente tocar antes do desfile, mas o desfile não tinha nada, né? Aí eu sei que o pessoal do som lá demora muito, pra não conseguiu passar o som. nós. E deu certo a gente tocar assim, quando já tinha muita gente. Aí foi um estouro, hein? Não, aí foi aquele fenômeno, né, que você sabe. Foi. Aí o nome, hoje, Evidências, hein? Foi... A gente sugeriu, trouxe vários nomes, várias pessoas trouxe, né? Quem sugeriu o nome Evidências foi o Adriano, entre outros, né? E aí sempre, não, mas isso aqui... Quando o Adriano trouxe esse nome Evidências, para mim é um nome bonito e que tinha tudo a ver, porque assim... Simples, né? Simples, mas você vê, porque assim, a gente tocava músicas antigas que estiveram em evidências, as mais evidentes, né? Eram os tops do passado. E do presente, a gente não fazia igual todo mundo fazia. A gente tocava o que estava mesmo em evidência no Brasil, vindo de fora, tão tal que... Acho que quem começou a tocar esse sertanejo universitário aqui foi nós, um dos grupos. Que onde era só aquela serestana braba mesmo, Amado Batista, não sei o quê. Era diferenciado, né? E aí a gente agradava todos os públicos, a gente foi pro Rio de Janeiro ainda algumas vezes. Lembro também, deixou. Ei, tu lembra alguma coisa? Algum outro nome? Qual era o outro nome? Tem outro nome que surgiu? Eram muitos nomes, mas o que... Porque seria interessante, né? Saber se não fosse evidência, seria o quê, né? É mesmo.